Olá, alunos! Retornamos à nossa disciplina de algoritmos numéricos e hoje nós vamos falar de um novo assunto que é integração numérica. Primeiro vamos entender o que vem a ser a integração numérica. A integração é a mesma integração que nós estudamos lá em cálculo A, cálculo B, que é o cálculo de integrais. Então, o que nós faríamos em cálculo A ou B? Se eu quiser calcular a integral de x dx, o resultado desse cálculo seria uma outra expressão. Seria x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Então, essa daqui é a integração algébrica. Nós partimos de uma expressão e o resultado da nossa integral é uma outra expressão. Isso é uma integração algébrica. Isso nós não conseguimos fazer na integração numérica, porque ela é um outro tipo de integração. A integração numérica é uma integração que eu parto de uma expressão e o meu resultado sempre será um número. Então, a integração numérica ela está limitada a esse escopo. Eu vou calcular a integral, mas o resultado da minha integral vai ser um número, não vai ser uma expressão. Isso acaba restringindo o tipo de integral que eu consigo calcular pela integração numérica. Mas apesar de eu não conseguir calcular qualquer integral, o escopo em que a integração numérica se aplica já é bastante interessante. Até porque eu consigo, introduzindo um pouco mais de informação na integral que eu quero calcular, eu consigo obter isso daqui na maioria dos casos. Então, se eu quiser essa integral aqui, eu não consigo sempre obter um valor. Muitas vezes eu consigo obter uma expressão. Mas se eu colocar os limites aqui do intervalo de integração, aí eu já começo a ter garantias de que essa integral vai gerar um valor. Tá? Então, isso a gente já consegue. E esse tipo de cálculo a gente já consegue fazer com a integração numérica. Então, eu não consigo calcular, na maioria dos casos, existem algumas exceções, mas na maioria dos casos, eu não consigo calcular uma integral indefinida, uma integral que não tem os limites do intervalo de integração, uma integral como essa. Tá? Então, esse tipo de integral, normalmente, eu não consigo calcular com a integração numérica. Mas já as integrais que são contínuas, né, cuja função é contínua, e que o intervalo de integração é fechado, né? Eu tenho os limites do meu intervalo de integração, normalmente eu consigo calcular utilizando técnicas de integração numérica. Tá? Então, a gente entende que isso daqui a gente é capaz de fazer. Então, vamos raciocinar para ver como que nós conseguiríamos calcular esse intervalo essa integral. Então, imagina que nós temos a nossa função. Essa é a nossa função, é a função que a gente quer calcular a integral. E nós temos aqui o intervalo a, b. Então, nós queremos calcular. Vamos supor que essa daqui é f de x, e nós queremos calcular a integral de a b de f de x dx. Então, nós
teremos que... Sim, aqui nesse gráfico fica útil para a gente utilizar a interpretação gráfica do que significa o cálculo de uma integral. Né? O cálculo da integral é a área sob a curva da minha função. Então, eu estou interessado, ao calcular a integral, estou interessado em calcular esta área aqui. E como que a gente vai fazer para calcular essa integral sem calcular a integral? Vai ser uma aproximação do valor dessa integral sem utilizar o cálculo exato de integral, porque o cálculo exato de integral passa por isso aqui, e isso a gente não consegue fazer. Por mais que essa f de x não seja essa função, mas o raciocínio é similar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aproximar da melhor forma que a gente consegue. Que informações eu sei para calcular isso? Eu sei quem é f de x, porque essa é a expressão que me é passado. Eu sei os dois pontos, eu sei A e sei B. Como eu sei f de x, sei A e sei B, eu consigo calcular f de A e f de B. Essas são as informações que eu tenho. Né? Com isso, que tipo de aproximação eu posso gerar? Eu posso aproximar assim. Ó, a aproximação mais simples e mais grosseira que eu poderia fazer, que já é uma aproximação, então tem lá a sua utilidade, seria isso aqui, ó. Eu traço uma reta dos pontos cartesianos A, f de A, B, f de B. Então, ó, aqui é f de A e aqui é f de B. Eu traço uma reta ligando esses dois pontos. E se eu quiser, agora, eu consigo calcular a área sob essa reta. Ao calcular essa área sob essa reta, eu estou calculando uma aproximação da minha integral. A área achurada em verde é a área da minha aproximação. A área achurada em laranja é a área da integral que eu de fato quero calcular. Então eu consigo aproximar, mas é claro que eu vou cometer um erro aqui. Por isso que é uma aproximação. Mas como eu disse, essa daqui seria a aproximação mais grotesca que nós conseguiríamos. Tá? Existem outras formas um pouco mais precisas de calcular isso daí, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas tá, como que nós calcularíamos essa área? Primeiro, que figura é essa que a gente traçou aqui em verde? Então deixa eu traçar em verde aqui, ó. Essa figura traçada em verde, que figura é essa? Isso daqui é um trapézio, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Posso escrevê-lo na mesma orientação. Ou, para quem prefere, posso traçá-lo assim. Tá? Tanto faz. A área é a mesma, eu só tombei a minha figura geométrica. Quais são os valores que eu tenho aqui para calcular? Como que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio sempre é base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Certo? Essa é a minha área do trapézio. Como que eu sei quem é a área do meu trapézio aqui? Como que eu calculo aqui? Eu vou precisar, primeiro, desse valor aqui, ó, que é a base menor. Desse valor aqui, que é a base maior. E desse valor aqui, que é a minha altura. Então, esse é H, esse é a base maior e esse é a base menor.
Quem são esses valores? Ó, qual é essa base menor aqui? É o valor de f de b. Então, isso daqui é f de b. Qual é o valor desse daqui, que é a base maior? Esse é o f de a. E qual é essa distância aqui? Isso daqui é b menos a. Então, quando eu for calcular a área, eu vou estar calculando o resultado daquela integral, a integral de a a b de f de x dx, que é exatamente essa área, vai ser o quê? Vai ser a altura. Qual é a altura? B menos A sobre 2 vezes base maior, que é o f de A, mais base menor, que é o f de B. Então, com essa expressão, eu consigo calcular uma aproximação para essa integral. Certo? Utilizando uma similaridade com um trapézio. Por isso que esta forma de calcular, ela é chamada de regra dos trapézios. Vamos tentar aplicar isso daqui num exemplo para ver como que isso funciona? Vamos tentar calcular a integral de 1 até 7 de 1 sobre x dx. Essa é a integral que a gente quer calcular. Tá? Então, a gente vai utilizar essa regra dos trapézios. Tá? Vamos utilizar a regra dos trapézios. Como que é o cálculo mesmo? Então, a minha integral, eu vou chamar de i, só para simplificar a minha escrita aqui. Então, a minha integral vai ser h sobre 2. H é a distância entre os dois pontos, que multiplica f de A mais f de B. Ou, se eu quiser escrever, já para eu avançar, pode ser, ó, h sobre 2, f de x0 mais f de x1. Tá? Só uma forma de escrever. Então, como que eu vou calcular esse cara? Então, h é a distância entre os dois pontos. Então, vai ser 7 menos 1, 6. Sobre 2, que multiplica o f de A. Quem é o f? O f é essa função aqui, que eu estou calculando a integral. Então, vai ser essa função aplicada ao A, que é 1. Então, vai ser 1 sobre 1 mais f de B, que é 1 sobre 7. Então, isso vai dar 6 sobre 2, 3, que multiplica 1 mais 1 sétimo. Então, isso vai dar sobre 7. Então, vai dar 8 sétimos vezes 3. Então, a minha integral vai dar 24 sobre 7, que é aproximadamente, vamos usar a calculadora, 24 dividido por 7. Isso vai dar 3,42857. Esse é o valor aproximado da minha integral. Tá? Então vamos assinalar aqui. Só para termos esse resultado. Beleza.
esse é a melhor aproximação que a gente pode ter? Não. Como eu falei, essa daqui é a mais grosseira. Como que nós poderíamos melhorar essa aproximação? Vamos tentar usar alguma estratégia para melhorar o valor dessa aproximação que nós tivemos ali. O que a gente pode fazer? Deixa eu utilizar o mesmo diagrama aqui para a gente tentar entender como que poderíamos melhorar a nossa aproximação. Então temos aqui nosso plano, a nossa função. Temos aqui os dois valores. E, normalmente, sim, da vez anterior, a gente traçou uma reta aqui. O que vai gerar um erro, por conta dessa diferença aqui. E se a gente, ao invés de traçar a reta, a gente utilizasse um outro polinômio para acompanhar esse valor? Para a gente traçar, a gente conseguiu traçar uma reta porque nós tínhamos dois pontos. Se a gente quiser, por exemplo, usar um ponto a mais, usar 3 pontos, nós conseguiríamos traçar um outro polinômio que acompanhasse essa reta. Então, se eu chegar aqui e traçar um ponto aqui no meio entre A e B, tá? Que aí agora eu posso começar a chamar isso daqui, ó. Isso daqui é um x0, esse daqui vai se tornar um x1 e esse daqui vai se tornar um x2. Tá? Só para facilitar, só mudando a nomenclatura um pouquinho. Então eu traço esse ponto aqui. E agora eu tenho 3 pontos para traçar um polinômio que acompanhe a minha função e que se aproxime melhor. Então vamos dizer que eu vou usar esses 3 pontos e eu vou tentar traçar algo assim, ó. Pronto. E agora eu calculo a área abaixo dessa curva que eu sei, que é uma curva polinomial. Então, isso vai se aproximar melhor do que se fosse uma reta, até por conta da curvatura da minha função f aqui, certo? Então, isso daqui vai ser melhor do que a minha função. E se eu conseguir calcular a integral disso daqui, isso fica melhor para mim. Certo? Então, esse é o objetivo da gente calcular a integral aqui usando um pouquinho mais de pontos. E, se a gente observar, o que eu estou tentando fazer aqui ao arrumar uma função que se aproxime melhor dessa função aqui, usando 3 pontos? Eu estou interpolando. Então, ao invés de eu calcular a integral da minha função, eu estou calculando a integral do polinômio que interpola a minha função, a partir desses pontos. Então, como que a gente vai fazer para calcular esse valor? Essa expressão vai ser bem parecida com a expressão que a gente obteve na regra dos trapézios. A expressão da nossa integral aqui, ela vai ser h sobre 3, que multiplica aí o f de x1 mais 4 vezes o f de x2, desculpa, é f de x0, comecei a contar do número errado, 4 vezes f de x1 mais f de x2. Essa é a expressão para a gente calcular essa integral a partir desses pontos. Sendo que agora o h é a distância entre os dois x sucessivos. Então, a distância daqui até aqui é h,
E daqui até aqui é h. Porque o x1 ele está exatamente no meio entre o x0 e o x2. Então, o h vai ser essa distância aqui. Vamos calcular com aquele mesmo exemplo que a gente estava fazendo antes, para ver como que vai ficar o comportamento dos nossos valores. Deixa eu ver. Cadê o nosso... Perdi a nossa continha. Ah, não, ela estava aqui, ó. Vamos fazer essa conta. Então, vamos calcular a mesma integral, 1 a 7, 1 sobre x dx. Então, a minha integral vai ser h sobre 3 f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. Sendo que o meu x0 é 1, que é o primeiro. O x1, tá, vamos ver, o x2 ele é 7. E o x1 é o ponto do meio entre esses dois. Entre 1 e 7, o ponto do meio é 4. Certo? A gente pode tirar a média, né? 1 mais 7 dividido por 2 vai dar 4. Então, esses são os valores. E o meu h, ele vai ser 4 menos 1, 3. Ou 7 menos 4, que é 3 também. Então, aqui vai ficar h, que é 3 sobre 3, que multiplica o f de x1. O f de x é 1 sobre x. Aplicado a x1, 1 sobre 1, mais 4 vezes o f de 4, que é 1 sobre 4, mais o f de x2, que é 1 sobre 7. Isso vai dar 3 sobre 3 dá 1. Isso vai dar 1 sobre 1, que é 1, mais 4 vezes 1 quarto, que é 1, mais 1 sétimo. Então, isso vai dar 2 mais 1 sétimo. Então, isso vai dar sobre 7, 7, 7, 14. 15 sobre 7. Isso vai dar 15 dividido por 7. Isso vai dar 2,142,857. Opa, 286. Deixa eu colocar aqui para arredondar, usar 5 casas decimais. Tá? Então essa foi a aproximação que eu obtive. Bem diferente dessa daqui, né? Então, a gente fez de duas formas, né? Fez a regra dos trapézios e essa conta aqui, que eu não tinha falado o nome ainda. Mas essa daqui é a regra de 1/3 de Simpson. E a gente pode avançar mais ainda. Se a gente voltar para cá, e ao invés de eu utilizar 3 pontos, eu utilizar 4 pontos. Eu tenho a mesma, supostamente a mesma função aqui, que eu tenho os meus dois valores aqui, ó, A, vamos supor que aqui, B, e eu quero utilizar mais 2 pontos aqui, ó. Então eu vou ter x0, x1, x2 e x3. O meu h agora é essa distância entre 2 pontos
consecutivos. Eu consigo calcular essa integral usando uma ideia similar a essa daqui. Eu vou usar o 3h sobre 8, que multiplica f de x0 mais 3 f de x1 mais 3 f de x2 mais f de x3. Tá? Esses 4 pontos. Vamos fazer essa continha aqui para ver quanto que fica. Deixa eu separar aqui, para economizar folha. Então vamos calcular a mesma integral, tá? Calcular a mesma integral. Vou usar nessa daqui, que essa sobrou mais espaço. Então vamos calcular a mesma integral, que é a integral de 1 até 7, de 1 sobre x dx. Aí eu vou ter aqui x0, que é igual a 1. Vou ter x1, x2 e x3. O x3 é 7. E eu vou ter que dividir o meu intervalo, aqui, é 1, 7. Essa distância vai ter que ser igual. Então, se eu vou criar em 3 intervalos, como que eu vou saber quem é o meu h? O meu h vai ser 1 mais 7 dividido por 3, não é? Porque eu vou dividir em 3 intervalos. Isso vai dar 8 sobre 3. 1. Não, o intervalo é 7 menos 1, que é a distância dele. 7 menos 1, desculpa. 7 menos 1 sobre 3. 7 menos 1 sobre 3 vai dar 6 sobre 3, que vai dar 2. Eu estava somando, estava calculando como se eu estava calculando a média aqui. Então vai dar 2. Então vai ser 1, aí mais 2 vai para 3, mais 2 vai para 5, mais 2 vai para 7. Então, esse é o meu valor aqui dos pontos intermediários. Então, com isso, eu consigo calcular a minha expressão, que vai ser 3h sobre 8, que multiplica f de x0 mais 3f de x1 mais 3f de x2 mais f de x3. Então, isso vai dar 3 vezes o h é 2 sobre 8, que multiplica f de x0, que é 1 sobre 1, mais 3 vezes f de x1, que é 1 sobre 3, mais 3 vezes f de x2, que é 1 sobre 5, mais f de x3, que é 1 sobre 7. Então, agora é só fazer as contas. Então, aqui dá para simplificar, fica 4. Então, vai ficar 3 quartos, que multiplica, que vai dar 1. 1 mais 1, mais 3 quintos, mais 1 sétimo. Certo? Então, isso vai dar 3 quartos, que multiplica aqui sobre 35. Então, vai dar 70 aqui, porque é 2. Aí aqui vai dar
mais 21 mais 5. Isso vai dar 3/4, que multiplica 91, 96. 96 sobre 35. Então, isso vai dar... Vamos usar a calculadora agora. Isso vai dar 3 vezes 96. Vai dar 288 sobre 140. Então, a nossa integral vai ser 288 dividido por 140. Vai dar 2,05714. E quem é esse carinha aqui? Essa daqui é a regra de 3/8 de Simpson. Tá. Aqui, ó. Então, tudo bem. Nós calculamos a mesma integral de 3 formas diferentes, usando 3 aproximações diferentes. Mas qual é o valor exato dessa integral? Para a gente saber o quão próximo a gente está. A gente pode utilizar aí agora um método que não é de integração numérica para calcular essa integral. Qual é a integral de 1 a 7 de 1 sobre x dx? Integral de 1 de x, de 1 sobre x dx é o logaritmo natural de x. Aí a gente vai ter que aplicar de 1 a 7. Então, isso vai ser o logaritmo natural de 7 menos o logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 é 0. Então, isso vai dar o logaritmo natural de 7. Que aí a gente precisa da calculadora. Logaritmo natural de 7. Vai dar 1,94591 aproximadamente. Então agora a gente pode comparar aqui, ó. O valor exato, sim, não é totalmente exato, porque tinha mais casas ali depois da vírgula, mas até o quinta casa decimal, o valor da nossa integral era esse daqui. Utilizando a regra dos trapézios, a gente errou bastante. Né? Foi 3,42. Aí, utilizando 1/3 de Simpsons, ó, já ficou bem próximo. Usando a regra de 3/8 de Simpson, ficou mais próximo ainda. Então, a gente percebe que ele aproxima progressivamente. Né? Então, isso daqui tem uma aproximação ruim, essa daqui é uma aproximação melhor e essa daqui é uma aproximação melhor. Mas também deu para perceber que a quantidade de conta feita aqui foi bem menor do que a quantidade de conta feita aqui, que foi bem menor do que a quantidade de conta feita aqui. Então, isso daqui reproduz aquele raciocínio de que, para a gente ter uma aproximação melhor, a gente vai acabar tendo que fazer mais contas. Tá? Então, essas são as opções que a gente tem por enquanto. Mas são essas as únicas opções que nós temos? Não. Nós podemos utilizar essas técnicas e mais algum raciocínio para a gente tentar melhorar a nossa conta. Por quê? Vamos tentar raciocinar aqui. Ó. Por que que essa conta aqui ela deu tão ruim? O resultado foi tão distante do resultado exato? Por conta da característica dessa função e a característica da aproximação que a gente fez. A gente estava aproximando a função que era 1 sobre x. Como que é a função 1 sobre x? O gráfico dela. A função 1 sobre x é algo próximo aqui, eu sou péssimo para desenho, mas é algo próximo aqui assim, ó. Algo próximo disso. E a gente estava aproximando
né, a integral de 1 a 7. Então, 1 é mais ou menos aqui, ó. Então, aqui é 1 e 7 podia ser por aqui, ó. E a gente estava aproximando por uma reta. Então, a gente traçou uma reta daqui para cá. Então, com certeza, o nosso valor ficaria bem maior. Tá? Por conta daqui, a gente está sempre acima da nossa reta. E quando a gente ia aproximando, por exemplo, por uma parábola, a gente traçava uma curva aqui, ó, que ficava bem maior, bem melhor, bem mais ajustada. E assim por diante, né? Uma função cúbica também. E por que, assim, além da característica das minhas duas curvas, da curva que eu tracei e da curva que eu quero calcular, que outra característica ajudou para o meu valor aqui ficar tão distante? O tamanho do intervalo. Eu calculei uma reta direto de 1 a 7. Se eu tivesse recortado a minha função, que eu quero calcular a integral, em mais intervalinhos, a minha reta não ia ficar tão distante, porque a curva não ia ser tão acentuada. Então, o que eu posso fazer? Além do que eu já fiz, eu posso pensar assim, ó. Eu quero calcular a integral daqui, ó, de A até B. Certo? Eu quero calcular esse daqui, que eu vou chamar, sim, para facilitar aqui, ó, x0 até um xn. Só que eu não quero calcular tudo de uma vez. Porque eu sei, uma reta daqui a aqui vai ficar muito distante, a aproximação vai ficar horrível. Então, eu quero calcular aos pouquinhos. Então, o que eu faço? Ó, eu vou dividindo aqui, ó. Divido, 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 e assim por diante. Tá? Então, aqui eu vou ter um x1, aqui um x2, um x3, um x4, e aqui um xn menos 1, e assim por diante. E eu vou calcular aos pouquinhos. Aqui eu calculo uma integral, aqui eu calculo outra integral, e aqui eu calculo outra integral, e assim por diante. E eu sei que essa integral, a integral de A a B, do f de x dx, é a mesma coisa que se eu calcular a integral de x0 até x1 de f de x dx e somar com a integral do mesmo f de x dx, só que de x1 a x2, e somar com a integral de x2 a x3 de f de x dx, e assim por diante, até eu somar a integral de xn menos 1 até xn de f de x dx. Se eu somar todas essas integrais, cada uma delas, eu chego na minha integral original. Então eu posso aplicar esse mesmo raciocínio aqui. Ao invés de eu calcular uma grande integral que vá do início do meu intervalo até o final do meu intervalo, eu posso subdividir isso em vários intervalinhos para ver se eu consigo melhorar a minha aproximação. Tá? Então, vamos fazer um exemplo desse, usando a regra dos trapézios. Tá? E vamos avançar de 1 em 1. Tá? Então, vamos calcular a integral
de 1 a 7 de 1 sobre x dx. Só que para isso, eu vou quebrar minha integral. Vou calcular, ó, integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx, mais a integral de 2 até 3 de 1 sobre x dx, mais a integral de 3 até 4 de 1 sobre x dx, mais integral de 4 até 5 de 1 sobre x dx, mais a integral de 5 até 6 de 1 sobre x dx, mais a integral de 6 até 7 de 1 sobre x dx. Então, ao invés de calcular uma integral, eu vou calcular 6 integrais. Só que elas somadas dão o valor daquela uma integral que eu queria calcular. E a expressão que eu vou utilizar é a mesma. Vai ser aquela expressão da regra dos trapézios. E como existe um termo em evidência aqui, eu posso colocar esse grande termo em evidência. Até porque o H aqui é o mesmo do H daqui, é o mesmo do H daqui. Todos os H são iguais, então eu posso colocar o H em evidência. Então, se eu fizer essa soma, eu vou ter, ó, vou primeiro colocar separado para depois botar em evidência para mostrar para vocês uma característica que vai aparecer aqui. Então, a primeira dessa daqui, ó, vai ser H sobre 2, que multiplica 1 sobre 1 mais 1 sobre 2, né? Que é o f de x aplicado a 1 a f de x aplicado a 2. Mais h sobre 2, que multiplica 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Mais h sobre 2, que multiplica 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Mais h sobre 2, que multiplica 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Mais h sobre 2, que multiplica 1 sobre 5 mais 1 sobre 6, mais h sobre 2, que multiplica 1 sobre 6 mais 1 sobre 7. Aí o que aconteceu? Olha aqui. A gente sabe que na nossa expressão da integral, a gente vai ter o f de um extremo do intervalo mais o f do outro extremo do intervalo. Então, quando eu calcular isso aqui, eu vou ter o f do 1 mais o f do 2. Quando eu calcular esse, eu vou ter o f do 2 mais o f do 3. Quando eu calcular esse, eu vou ter o f do 3 mais o f do 4, e assim por diante. E a gente consegue perceber que, ó, o 2 aparece aqui e aqui. Então, eu vou ter o f do 2 aqui e o f do 2 aqui. Então, eu vou ter dois f de 2. Um que apareceu aqui e outro que apareceu aqui. Para o 3 a mesma coisa, para o 4 a mesma coisa, para o 5 a mesma coisa, para o 6 a mesma coisa. Então, todos os valores intermediários, onde a gente vai emendar duas integrais, ele vai aparecer duas vezes. Só não vai aparecer duas vezes o primeiro e o último, porque não tem nenhuma integral antes do primeiro e nem depois do último. Então, quando a gente colocar em evidência, a gente vai ficar, ó, com h sobre 2, aí 1 sobre 1, mais 2 vezes 1 sobre 2, mais 2 vezes 1 sobre 3, mais 2 vezes 1 sobre 4, mais 2 vezes 1 sobre 5, mais 2 vezes 1 sobre 6, mais 1 sobre 7. Perceberam aqui, ó? Todos os intermediários foram dobrados, porque, ó, meio apareceu duas vezes, 1/3 apareceu duas vezes, 1/4 apareceu duas vezes, 1/5 apareceu duas vezes e 1/6 apareceu duas vezes. Então, eles estão aqui. Então, se eu quiser, a partir dessa expressão aqui, eu já vou calculando esse daqui. Eu não preciso detalhar, porque eu já sei o comportamento dessa expressão. Então, vai ser, ó, quanto que é o meu h? O meu h é o tamanho de um intervalo aqui, que é 1. Então, vai ser meio vezes, aí aqui, 1 sobre 1 dá 1, 2 vezes meio dá 1, mais 2/3, mais 2 vezes 1/4 dá meio, mais 2 vezes 1/5 vai dar 2/5, mais
2 vezes 1/6 vai dar 1/3 mais 1/7. Então, isso vai dar, ó, meio de... Aí, aqui, ó, 2/3 com 1/3 vai dar 1. Então, vai dar 1, 2, 3. Então, vai dar 3 mais meio mais 2/5 mais 1/7. Então, isso vai dar, ó, meio. Aí, aqui vai dar 70. Então, vai dar 210 mais 35 mais 28 mais 10. Então, isso vai dar meio de... Deixa eu usar a calculadora para evitar erros bobos. 210 mais 35 mais 28 mais 10 vai dar 283 sobre 70. Então, isso vai dar 283 sobre 140. Então, esse número, 283 dividido por 140, vai dar 2,02143. Então, ó, deu um valor melhor do que nós conseguimos na regra de 3/8 de Simpson. Viu? Por quê? Porque a gente só diminuiu o intervalo em que a gente estava aplicando. Esse cara aqui, ele é chamado de regra dos trapézios repetida. Porque eu repeti a regra dos trapézios várias vezes. Então, no mesmo raciocínio que eu usei aqui, eu posso usar na regra de 1/3 de Simpson e na regra de 3/8 de Simpson. Vamos fazer para ver se os valores ficam melhores? Então, vamos utilizar a regra de 1/3 repetida. Tá? E agora a gente já vai poder acelerar um pouquinho, tá? Porque a gente já entendeu como que funciona o mecanismo aqui. Então, a integral de 1 a 7 de 1 sobre x dx. Tá? Então, eu vou fazer dividindo aqui, ó. Eu vou dividir aqui do 1 ao 3, 1 sobre x dx, mais do 3 ao 5, de 1 sobre x dx, mais do 5 ao 7, 1 sobre x dx. Porque, como na regra de 1/3 de Simpson, eu vou ter um ponto intermediário, né? Eu tenho 3 pontos, eu tenho os dois extremos e mais um intermediário, então vai ser 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Tá? Que aí fica mais ou menos o mesmo espaçamento. O H vai ser o mesmo, o H vai ser 1. Então, como que eu vou fazer aqui? Já vou acelerar, tá? Então, a minha integral vai ser H, que é 1 sobre 3, que multiplica. Aí agora eu vou ter f do x0, né? Então vai ser 1 sobre 1, mais 4, que aí é o 4 da expressão, 4 vezes o outro x, então o outro f de x, que é 1 sobre 2, mais 2 vezes 1 sobre 3. Por quê? Porque a expressão original não tinha 2. Mas eu vou ter essa expressão dessa integral aplicada ao 3 e essa expressão dessa integral aplicada ao 3. Então, o f de 3 daqui, somado com f de 3 daqui, dá 2 f de 1 sobre 3, né? O f de x aplicado ao 3, né? Então, vai dar aqui, mais... Aí agora, ao 4 eu estou usando essa expressão aqui, que é o 4 vezes f de x. Então, vai ser 4 vezes 1/4, mais 2 vezes... Aí, do 5, dobrou ali, então vai ser
1/5, mais 4 vezes 1 sobre 6, mais 1 sobre 7. Essa é a nossa expressão. Então, agora é só fazer a continha. Então, vai dar 1/3. Aí, aqui, 1. 4 vezes meio vai dar 2. Mais 2/3. Mais 1. Aqui, 4 vezes 1/4. Mais 2/5. Mais 4 vezes 1/6 vai dar 2/3. Mais 1/7. Então, isso vai dar 1/3. A gente multiplica 1 mais 2 mais 1 vai dar 4. Mais 2/3 mais 2/3 vai dar 4/3. Mais 2/5. Mais 1/7. Então, isso vai dar 1/3 sobre... Aqui dá 105 aqui embaixo, denominador. Então, deixa eu fazer as contas aqui, ó. 4 vezes 105 vai dar 420. Mais 35 vezes 4, 140. Mais 42. Mais 15. Então, somando aqui, teremos 420 mais 140 mais 42 mais 15. 1/3. 617 sobre 105. Então, 105 vezes 3 dá 315. Então, vai dar 617 dividido por 315. 617 dividido por 315. Vai dar 1,95873. Olha que beleza. Ficou bem próximo esse daqui. Porque, além da gente diminuir o tamanho do intervalo, a gente melhorou, usou uma técnica que é melhor em cada intervalo. E a gente pode fazer a mesma coisa usando o 3/8 de Simpson. Mas antes, esse cara aqui, como estamos usando essa mesma ideia, é a regra de 3/8 de Simpson repetida. E vamos fazer, só por último... Desculpa, eu escrevi errado, já estava pensando na outra. Essa daqui é a regra de 1/3 de Simpson repetida. Eu estava pensando na que a gente já ia fazer, que é a regra de 3/8 de Simpson repetida. Então, essa daqui é de 1/3 de Simpson, que eu repeti várias vezes. Então, regra de 1/3 de Simpson. Aí, agora, quando eu for fazer a regra de 3/8 de Simpson repetida, o que vai acontecer? Eu vou dividir os meus intervalos, aí então vai ser, ó, F, 3F, 3F, F. Só que aí, como eu vou emendar uma integral na outra, na emenda vai virar 2F. Aí depois vai 3, 3, 1. Então, essa é a sequência. Então, para eu calcular integral de 1 a 7 de 1 sobre x dx, eu vou calcular de 1 até o 4, f de x dx, porque como eu vou precisar de dois pontos intermediários, os dois intermediários vai ser o 2 e o 3, mais a integral de 4 a 7 de f de x dx. Então, a emenda vai ficar no 4. Então,
eu vou ter 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1. E esse 2 vai ficar no f de 4. Então, vamos calcular aqui, ó. Integral vai ser 3 oitavos, 3 oitavos de h. O meu h é 1, né? Porque cada intervalo vai ser de 1 em 1 aqui. Que multiplica, aí agora, 1 sobre 1, mais 3 vezes 1 sobre 2, mais 3 vezes 1 sobre 3, mais 2 vezes 1 sobre 4. Aqui é a emenda das duas integrais. Mais 3 vezes 1 sobre 5, mais 3 vezes 1 sobre 6, mais 1 sobre 7. Aqui, como não tem emenda, ele não dobra. Então tá. Aí agora, calculando aqui, 3 oitavos, isso vai dar, ó, 1, então vai dar 3 oitavos vezes 1 mais 3 meios, mais 3 sobre 1 terço, 1, mais 2 vezes 1 quarto vai dar 1 meio, desculpa, mais 3 quintos, mais 3 sobre 6 vai dar meio, mais 1 sétimo. Então, isso vai dar 3 oitavos, que multiplica, ó, vai dar 1, 2. Então, 1, 2. Aí aqui. Aqui é meio. Tá? Tava embolado aqui. Então, vai dar, de meio, vai dar 3, 4, 5 meios. Então, vai dar 1, 2, 2, mais 5 meios, mais 3 quintos, mais 1 sétimo. Então, vai dar 3 oitavos, que multiplica, aí agora, sobre 70. Então, vai dar 140. Então, 35 vezes 5 vai dar 175. Mais 14 vezes 3, 42, mais 10. Então, isso vai dar 3 oitavos vezes, aí é 140 mais 175 mais 42 mais 10. Vai dar 367. 367 sobre 70. Então, isso vai dar 367 vezes 3, vai dar 1.101 sobre 8 vezes 70, 560. Então, vamos lá. 1.101 dividido por 560 vai dar 1,96607. Também deu um valor bem próximo do nosso valor exato, que é 1,94. Então, beleza. E se a gente diminuir ainda mais esses intervalos, a gente vai ter aproximações ainda melhores desse valor. Só que quanto mais intervalo a gente dividir, mais conta a gente vai ter. Até porque, ó, aqui a gente teve uma certa quantidade de contas. Aqui a gente teve bem mais contas. Melhoramos o nosso resultado, mas aumentamos as contas. Então, vai ser sempre essa nossa escolha. Quantidade de conta que nós estamos dispostos a fazer para melhorar o resultado da nossa integral. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente avança mais um pouco com outras técnicas de integração numérica.